Olá, meus queridos amigos e amigas, mais uma vez aqui com a nossa reflexão. E hoje vamos falar do primeiro capítulo do Evangelho. Não vim destruir as leis. Então, Jesus disse que não vim destruir as leis e não veio destruir os profetas. Ele veio apenas dar um complemento da lei. O que é o profeta? O profeta, nos nossos dias, significa pessoas que adivinham o futuro. Mas lá na época de Jesus, profeta era a pessoa que orientava a humanidade. Mostrava a ela as coisas que poderiam acontecer em suas vidas, ou no seu cotidiano, no meio social. Então eles davam aquela orientação. Mas os profetas também foram chamados, muitas vezes, de bruxas, feiticeiros, pitonísia, pitons e até magos. Nos nossos dias, o profeta, todos esses, cada um na sua época, hoje é chamado de médiuns. Dentro da parapsicologia é chamado de percepção extrasensorial sensitivos, coisas. Então foi essas formas de se referir à mesma coisa. Palavras usadas cada uma na sua época mais apropriada, como a humanidade entendia. Hoje, popularmente conhecido como médiuns, que é a mesma coisa que profeta, feiticeira, pitonísia. Por quê? Eles recebem a mensagem do alto e orientam as pessoas. Por isso Jesus não poderia destruir a lei, porque essa lei é uma lei de Deus. Essas pessoas, esses profetas, esses médiuns, eles estão aí para orientar a humanidade. Recebem as mensagens do alto e começa a divulgar essas mensagens. Então, essas pessoas estão em todas as classes sociais, em todas as raças, em todos os países. Existem pessoas que executam esse trabalho de orientação. E está em todas as religiões também, sem exceção, embora seja negado. Seja chamado de demônio, mas são médiuns. Então, por quê? A palavra demônio era a denominação na época de Jesus de espírito. Porque a palavra espírito não existia na época de Jesus. Ela vem existir lá no final do século III. Quer dizer, 300 anos após Cristo. Antes era demônio a palavra. Então demônio era, se era um espírito bom, era demônio bom. Se era um espírito ruim, era um demônio ruim. Era assim que era a definição na época de Jesus. A história está aí para nos mostrar. Então, eles orientavam, Jesus não poderia destruir essa lei. Jamais. Porque ela faz parte da lei de Deus. Essa comunicação com seres espirituais para nós, através desse processo do intercâmbio. E ele nos orienta. Mas essa boa orientação depende de nós. É como nós estamos nos comportando. Quando nós estamos evangelizando, sendo pessoas ligadas aos ensinamentos de Jesus, ligadas ao próprio Mestre, nós recebemos as boas mensagens. Quando a gente se liga ao lado mais inferior, a gente vai ter as orientações da mesma forma. Por isso Jesus diz: aonde está o seu coração, está você. É de acordo com nossos sentimentos, bom ou mal. Qual é o sentimento que nós temos no coração? Aonde nós estamos? Quais são os valores que cultivamos?
Então, é assim que vai funcionar esse intercâmbio. Que todos nós somos médio em menor ou maior grau. Recebemos mensagem a todos os momentos. Por isso que nós temos que cuidar muito dos nossos sentimentos. Nós estamos aqui para aprender o afeto, o amor, amar uns aos outros. Olhar tudo com amor. As pessoas com amor, sem o apego, sem o preconceito por classe social, sem o preconceito por cor da pele, por orientação sexual, não importa. A gente, com essa consciência, ações vêm de acordo com o que nós estamos desejando. Porque a nossa vontade, o nosso desejo vem do nosso sentimento. Nós sentimos e o nosso pensamento cria as situações que a gente se envolve no dia a dia. Então os profetas vêm nos dar essa orientação. Qual é o nosso comportamento perante a vida? Ele nos orientava na época de Jesus. E Jesus fez o quê? Nos orientou. Então ele usou da mesma lei da orientação. Ele não ia destruir os profetas, porque o profeta já havia falado até da vinda dele. Então não vai destruir nunca. Então ele procura sempre mostrar. Não vim destruir a lei, vem complementar a lei. Então, Moisés trouxe os 10 mandamentos, a lei espiritual, e trouxe a lei civil, que ele era um legislador, que era adaptado à humanidade daquela época, os homens rudes e violentos, que tinha que se temer a Deus. Então ele se apoiava que era a lei de Deus, para que as pessoas acreditassem nele. E antes dele, outros legisladores usavam do mesmo expediente. Por quê? Era assim o comportamento humano. Depois, ele vem do Monte Sinai com os 10 mandamentos, que Jesus vem aprimorar a todos eles. Vem mostrando. Então, ele não destruiu profeta nenhum, nem as leis. Ele dá o complemento. Então, do Velho Testamento, na lei moral, dos sentimentos humanos, fica os 10 mandamentos. As outras leis, elas vão sendo adaptadas de acordo com a época. Como o nosso Código Penal, nosso Código Civil foram alterados. Por quê? Adaptando a nova época que nós vivemos. A cada povo, cada país, cada nação tem lá suas leis. De acordo com o povo, que são as leis civis, a lei humana. E a lei de Deus, os 10 mandamentos, não altera. Ela é imutável, porque ela é perfeita. É lei de Deus. E os profetas nos orientavam sobre a lei de Deus, nos mostrando a lei de Deus. Por isso que Jesus disse, não vim destruir as leis, vim complementar. Ele veio dar novas orientações. Em cima do que os profetas já haviam dito. Ele veio se aprofundar mais nessas leis, mostrando muito mais. Então, a gente vai estar falando aqui de Moisés, a primeira revelação. E vamos falar dos 10 mandamentos, um por um, em cada vídeo a partir de hoje. Então, nós vamos começar. Aqui estamos começando o primeiro capítulo. Então, no próximo vídeo, a gente começa a falar do primeiro mandamento. Que tudo está ligado ao ser espiritual. Jesus falava para a alma, para o espírito, que é quem tem que ser educado. Esse é que sente, esse é que pensa. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos.
Se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.